Olá, meu nome é Samário Samuel, tenho 28 anos e eu nasci na cidade de Apodi, Rio Grande do Norte. E vou contar um pouco da minha história para vocês, nesse meu lado, desde criança até o meu lado empreendedor. Eu, desde criança, sempre fui muito... vivi um mundo de imaginação. E esse mundo de imaginação fazia com que eu pudesse criar tudo que eu queria, tudo que eu tinha vontade de fazer. Não foi uma infância de luxo e nem de muito dinheiro, porque meus pais, eles não tinham condição. Eu vim de uma família que meu pai e minha mãe criou, teve 10 filhos, e eu fui o último, como é que o pessoal fala, que o último caçula, isso. Eu fui o caçula, então não tive brinquedos, não tive nada, mas a minha brincadeira era a minha imaginação, que contagiava os meus amigos, que contagiava todo mundo. E aí eu gostava de criar, organizava festa, organizava circo, eu fui escoteiro. E eu aprendi muito sendo escoteiro, porque eu aprendi a ser uma pessoa guerreira e uma pessoa determinada. Porque uma pessoa determinada e guerreira, ela consegue o que quer. Então eu não ficava triste quando perdia. Eu sabia que a vida é assim, às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha. E eu perdia às vezes nos jogos e às vezes ganhava. É claro que eu ficava mais feliz quando eu ganhava, mas quando eu perdia, eu também ficava feliz, porque eu aprendia para que a próxima também eu não cometesse o mesmo erro. Eu brincava de circo e organizava circo. Então eu pegava as criançadas da rua, falava: ó, você vai ser a bailarina, ó, você vai ser o trapezista, e eu era o palhaço, apresentador, e eu administrava todo o circo, cobrava 5 centavos e chamava o pessoal da cidade, da rua, o pessoal de todo lugar. Até que teve um momento que eu fiquei surpreso comigo, que eu consegui parar a rua toda com o circo que eu fiz lá. E todo mundo da minha família, as criançadas, veio brincar, e foi uma coisa ali. Naquele momento eu descobri que eu tinha algo, que eu podia ir muito mais além. Que tinha algo que eu não sabia o que era, mas eu sabia que tinha uma coisa ali dentro de mim que eu podia ir mais adiante. Teve um momento muito importante na minha infância que marcou muito. Como eu tinha um espírito muito grandioso, e eu lembro que um dia eu sonhava, eu sonho muito alto. Teve um dia que eu sonhava tanto que o meu sobrinho falou: cuidado, que quem sonha alto acaba caindo. E minha mãe falou: meu filho, você pode sonhar alto, porque quem sonha alto tem a metade. E aí aquilo veio comigo sempre acompanhando. Sempre quando eu faço alguma coisa, eu sempre lembro do que minha mãe falou. A maioria dos meus amigos estudavam na escola particular. E eu queria também estudar na escola particular. Até que teve um dia que eu falei: mãe, vai abrir uma escola nova e todos os meus amigos estão indo lá, então eu quero estudar lá. A minha mãe olhou assim pra mim com os olhos cheios de lágrimas e falou assim: meu filho, eu não tenho como pagar. Já chorei demais. E na época, pra vocês terem ideia, era R$40 a mensalidade da escola. E ela não tinha assim pra pagar esses R$40. Então eu peguei e falei assim: mãe, então vai lá na diretora e fala pra ela que eu me ofereço a trabalhar para estudar nessa escola particular. Aí o que foi que ela fez? Ela foi lá pediu pra diretora que uma bolsa de estudo para me estudar, e aí eu trabalhava. E aí ela concedeu. Eu trabalhava de manhã na escola e de tarde eu estudava. E aí naquele momento toda a minha família já percebeu que eu era uma pessoa determinada, que eu não era fraco, e realmente quando eu queria uma coisa, eu ia a fundo. Só mesmo eu posso mudar e prosseguir. Até que quando eu tive meus 14 anos, eu falei: mãe, eu quero ir para São Paulo. Meu filho, mas vai fazer o que em São Paulo? Mãe, eu quero ir para São Paulo, eu quero morar lá. Porque eu sabia que São Paulo era o meu lugar. Eu sabia que São Paulo tinha alguma coisa que eu tinha que buscar. Então, de princípio, era a minha carreira de ator. Eu queria ser famoso, eu queria ser famoso. O ator foi o pretexto que eu procurei. Então, com 14 anos eu saí de casa e fui para São Paulo. Abandonei meu pai, abandonei minha mãe, mas não abandonei no sentido de da maldade, assim, vou embora e tchau. Não, eu fui porque eu sabia, o meu consciente falava que lá eu ia me dar bem, eu ia conseguir os meus objetivos. Aí quando eu cheguei em São Paulo, o que é que eu fiz? Eu tinha 14 anos, eu comecei a procurar televisão,
agências, cursos de teatro para me fazer, porque eu estava determinado em querer aquilo. Então eu lembro que um dia o meu irmão levou eu de ônibus para uma agência, eu cheguei a fazer curso de modelo, imaginei um modelo, e fiz peças na época. Só que aí eu vi, como eu era novinho, assim, praticamente eu estava procurando sozinho. A minha família estava em Apudi. A minha irmã em São Paulo, o marido dela tinha a vida dela, então eu não podia interferir na vida deles. E tudo era muito caro. Todo lugar que eu ia fazer um curso de teatro, era R$1.000, R$500, eu não tinha dinheiro para isso. Eu nem trabalhava, e aí até que um certo tempo eu falei, não, vou desistir dessa carreira. E aí eu desisti e falei, eu vou ter que trabalhar, porque não vou poder viver em São Paulo sem dinheiro, né? E aí foi onde eu fui procurar emprego. McDonald's foi o meu primeiro emprego. Com 16 anos, eu entrei lá no shopping e falei, moço, tá precisando de gente para trabalhar? Tá, moço, vem. E aí, entrei com 16, com 18 anos, aí as minhas ambições já aumentaram. No McDonald's eu ganhava 300, 200 reais. Eu ganhava 200, 300 reais. E então, eu queria ganhar mais. Eu falei, não, eu preciso ganhar mais, eu tenho que ter um emprego com um salário de 800 reais. É o meu sonho na época. O meu sonho é ter um salário de 800 reais. E aí eu consegui esse emprego de 800 reais numa cozinha italiana. E aí eu trabalhei 8 meses, porque eu falei, eu era caixa, ganhava 800 reais. Eu falei, não, eu quero mais. 800 reais, olha gente, o meu sonho era ganhar 800 reais. Quando eu ganhei 800 reais, eu falava, não, o meu sonho é ganhar 2.000 reais. Será que eu vou conseguir um dia? Então eu vi aquelas pessoas andando de carro, muito luxuosa, gastando dinheiro. Eu ficava assim, ó, olhando. Oh meu Deus, será que um dia eu vou conseguir isso? Será que um dia eu vou ter um emprego de 2.000 reais? Será que um dia eu vou ter um carro? Né? Eu ficava pensando. E aí fui trabalhar num bingo. Surgiu a oportunidade de trabalhar num bingo, não sei, surgiu. E era bom porque nesse bingo eu ganhava, era 600 reais registrado e ganhava mais caixinha. E somando tudo, chegava uns 4, 5 mil reais, imagina. Só que aí a alegria de pobre durou pouco, porque o bingo fechou, porque foi proibido na época de São Paulo. E deu para me juntar uma grana legal, e foi quando eu pensei em me profissionalizar em alguma coisa, seguir uma carreira. Então eu lembrei, mas vamos ver quais áreas você começou. Aí eu lembrei, McDonald's, de cozinha italiana. Então eu lembrei de outra coisa que minha gerente do McDonald's tinha falado. Eu cheguei para ela e perguntei, olha, um dia eu quero ser gerente aqui do McDonald's. Então você acha que faculdade eu tenho que fazer para poder crescer? Aí ela assim olhou para mim, todo com os olhos sorridentes, e falou, olha, por que você não faz nutrição? E aí eu segui o conselho dela. Beleza, entrei na faculdade de nutrição. Meu primeiro dia, estava super empolgado. Na primeira semana, aí eu desci na secretaria e vi um anúncio para estagiário de nutrição. Eu falei, para ganhar 700 reais numa multinacional. Aí eu falei, eles não vão me pegar, porque eu comecei agora a faculdade de nutrição, então não vão me pegar. Eu acho que eu não tenho capacidade para exercer esse cargo de estagiário numa multinacional da Alemanha. Eu falei, não, eu acho que isso não é para mim não. Mas não custa tentar. Eu sempre fui ligado no 220, porque o mercado de trabalho hoje, ele exige que você seja ligado no 220. Eu falei, opa, meu Deus, será que tá dando certo? Será que não tá? E aí, enfim, cheguei para fazer a entrevista final com a gerente de produção. Eu queria conseguir aquele emprego, por quê? Porque era uma multinacional. Eu sabia que eu ia ter futuro ali. Era muito frio lá nessa produção, então ela veio com a capa parecendo Abominável Homem das Neves. Aí eu nem dei confiança assim pra ela. Aí chegou a Cristina, Samário, essa aqui é a gerente de produção. Aí eu olhei assim de cima e embaixo e falei, nossa, essa aqui é a gerente? Pensei, né? Fiz a entrevista com ela, senti que ela gostou de mim, olha, volta sábado que você vai fazer o teste. Fui lá e fiz o teste com 2 supervisoras, a Lígia e a Nérica, eu nunca esqueci delas. Colocaram eu para fazer um negócio no computador e eu não sabia mexer em computador na época. Eu não sabia mexer em Excel, sabe? Excel. E um profissional hoje, ele precisa dominar essa parte, ele precisa dominar o Excel, porque o Excel hoje é uma ferramenta importante para as empresas, hoje elas trabalham muito com essa ferramenta. Então, eu falei, meu Deus,
gente, e agora eu não vou passar no teste, eu não sei mexer em Excel. E eu tinha falado pra gerente que eu mexia, que eu era expert no assunto. Aí eu falei, pronto, agora ela vai descobrir que eu não manjo nada. Aí fez o teste, aí tinha uma outra estagiária lá, aí eu falei assim, moça, me ajuda, moça, por favor. E eu suando, ela quer que eu faça isso, olha. Aí a menina assim, olha, faz isso, aquilo, vai logo que ela já tá chegando. Aí eu fiz o que ela mandou assim, quando chegou as duas, muito bom, você fez muito bom, tá aprovado. Eu falei, eu não acredito. Fui trabalhar na Sky Chef, LSG Sky Chef, o catering aéreo, abastece as aeronaves. E tinha tudo a ver com a minha área, porque eu entrei como estagiário com 2 meses na faculdade. Com os meus 2 meses na faculdade eu entrei. E aí com 2 meses, a gerente Casama, ela me promoveu para supervisão, porque ela percebeu que eu estava no pique. E eu trabalhei 6 anos nessa empresa, que foi onde eu aprendi tudo que eu sei, porque a faculdade ela ensina a teoria, só que a prática que vai mostrar para você qual é o profissional que você é, qual a capacidade que você tem. Então essa empresa me ajudou muito e colaborou para o meu lado profissional, você entendeu? Então até hoje eu sou muito grato a Adriana Kazama, que é a chefe japonês, que aliás é muito inteligente, é muito bom trabalhar com japonês. Depois tive uma chefe alemã, a Catherine Dölbo, que foi o dobro de aprendizado, foi o máximo. Aí eu percebi que eu precisava de mais. Mas mais como? Eu queria trabalhar de uma forma que eu ganhasse bem e eu pudesse fazer meu horário, que eu pudesse ficar à vontade, ou seja, eu queria trabalhar para mim. Então eu comecei a buscar ideias novas para me poder se especializar, fazer o meu trabalho, trabalhar para mim. Então nesse tempo eu viajava muito assim nas minhas férias, viajei para fora com o dinheiro que eu trabalhei na multinacional. Então até que um certo dia, antes de eu sair da empresa, eu acho que foi as minhas últimas férias da Sky Chef, eu viajei para Buenos Aires. Uma viagem maravilhosa. E eu tava andando na Casa Florida e eu tava assim, morrendo de fome, sabe? Tava com muita fome. Aí eu peguei e entrei num lugar assim, um boteco, vamos supor. E lá era uma casa assim de cachorro quente. Vendia cachorro quente, só que era diferente. Quando eu entrei eu já percebi que aquele lugar era um atrativo diferente para o público. Por quê? Porque quando você entrava tinha vários tipos de cachorro quente. E aí surgiu a primeira ideia do que eu queria fazer, do que eu queria abrir. Aí fui desenhando a ideia, fui aumentando a minha imaginação. Aí eu percebi que o que eu queria fazer precisava de muito dinheiro. Então eu falei, pronto, como é que eu vou montar isso? Eu não sabia como eu ia montar, mas quando eu imaginava que eu ia fazer aquilo, eu sabia que eu ia fazer aquilo de uma forma. Eu tinha certeza que aquilo estava me esperando. Eu só não sabia como. E eu não sabia com que dinheiro, mas eu sabia. Porque quando a gente quer uma coisa, quando a gente determina, é isso, eu quero isso, e você joga isso pra vida e você acredita muito em Deus, de alguma forma Ele vai fazer isso acontecer. Então o que eu pensei, já sei o que eu vou fazer para conseguir levantar dinheiro. Eu vou falar com meu amigo que mora em Paris e vou pedir para ele ficar 3 meses na casa dele. Liguei para ele e falei, David, posso ficar na sua casa durante 3 meses? E ele falou, pode vir. Fui na outra semana. Cheguei lá na França com um objetivo, de ganhar dinheiro. Mas antes de eu ir para lá, eu já sabia o que eu ia fazer. Isso ninguém sabe, eu vou falar para vocês em primeira mão o que eu fiz, a loucura que eu fiz. Isso nem minha família sabe, porque para todo mundo eu falei que eu ia estudar. Eu menti para todo mundo, mas foi uma mentira saudável, porque foi uma maneira que eu achei de poder colocar o meu objetivo em prática. Então eu criei uma performance, um personagem que inclusive
O meu amigo do brechó me ajudou a desenvolver toda a roupa. Foi uma roupa que eu desenvolvi para ir para Paris e fazer show nos pontos turísticos de Paris. Então, quando eu falei isso para alguns amigos que eu ia fazer, todo mundo falou: nossa, você é louco, você não vai conseguir fazer isso. E é nessa hora que a gente não pode dar ouvido ao que as pessoas vão dizer, porque senão os nossos planos ficam para trás. Então, no primeiro dia eu cheguei na casa do meu amigo e falei: David, eu vou fazer isso, isso e isso. Ele falou: você é louco. Você é louco. Eu falei: não, eu não sou louco. Eu vou fazer isso porque o meu coração está mandando fazer isso e é através disso que eu vou conseguir. Então ele me levou no primeiro ponto turístico da França e eu cheguei lá na igreja Sacré-Cœur com som, me fantasiei atrás da igreja. Gente, foi uma coisa assim muito louca que eu fiz. E o que eu comecei a fazer show, performance de cantores famosos com a música assim, com a voz bem engraçada e dublava. Aí, como havia muitos turistas, o que acontecia? Eles paravam para ver. E aí uns davam 1 euro, outros davam 5 euros, outros davam 30 centavos, 50 centavos. E aí, no primeiro dia, eu fiquei 1 hora fazendo isso e eu só via a bandeirinha enchendo. Gente, nem eu acredito que eu fiz essa loucura. Minha família vai ver esse vídeo agora, eles vão falar que eu sou louco. E aí, gente, nesse dia eu apurei 170 euros. Para quem não sabe, 170 euros dá aproximadamente quase 500 reais. Isso em 1 hora. Então, gente, eu tinha uma guerra entre a polícia, que não deixava trabalhar, porque isso não é normal, isso não é legal na França, mas eu ia de abusado porque era o meu objetivo, eu tinha que fazer isso. E eu gostava também de se apresentar ao público, então pra mim encaixou. E quando eu vi o dinheiro entrando, eu falei: pronto, agora vai. Aí fiquei 3 meses na França, recardei mais ou menos uns quase 20 mil reais e voltei pro Brasil. França, eu falei: vou abrir uma empresa. O que é que você vai abrir? Vou abrir uma loja de hot dog que é do mundo inteiro. E ele vai ter um hot dog de cada país. Do Brasil, da França, da Alemanha. E ele vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. As pessoas olhavam assim pra mim, ó, de cima e baixo. Não tem pés no chão, não. Então ninguém acreditava nisso. Eu acho que nem a minha família acreditava nisso. Alguns podiam até acreditar, mas ficava assim, sabe, um pouco com receio. Então eu falei: mas eu preciso arrumar um sócio. Quem será o meu sócio? Eu entro com uma parte e o meu sócio entra com outro. E aí, pra montar um negócio como eu queria, eu precisava abrir mão de algumas coisas. E eu abri mão do meu carro. Eu vendi o meu carro, que foi uma conquista muito grande que eu tive quando eu trabalhava naquela empresa multinacional. E eu vendi o meu carro por 20 mil e juntei com o que tinha, mais 20 mil. Então entrei tinha uma graninha boa para começar. Aí casou do meu cunhado ser mandado embora do trabalho, o Tadeu, ser mandado embora do trabalho, e ele se interessar pelo projeto do Hot King. O Hot King foi o nome que eu encontrei para a minha loja. E quando esse nome surgiu, eu não tive dúvidas que ia ser sucesso. Eu falei: esse nome vai pegar no Brasil. E as pessoas vão gostar dos hot dog, vão gostar dessa culinária nova. Porque o hot dog, ele, além de ser o nome do país, ele traz a culinária desse país. Então era uma ideia interessante, as pessoas iam gostar. E ele aceitou. Então quando ele aceitou, foi quando a gente começou a colocar mãos à obra. Nessa hora, gente, que eu falei pra todo mundo: Hot King vai sair, vamos colocar o Hot King. Foi a hora que veio todas as críticas. Foi a hora que veio o apoio negativo das pessoas. Foi a hora que veio todas as dificuldades possíveis pra gente não montar. Porque se a gente ia buscar uma informação, a pessoa já falava pra gente todas as dificuldades para conseguir aquilo. Então, como eu era novo, eu falava: caraca, mano, mas é uma coisa tão simples. Eu pensava: é uma coisa simples, por que as pessoas põem tanta dificuldade? Como a gente estava muito focado, aconteceu tudo muito de uma forma assim
programada, tudo de uma forma como tinha que ser. Então a gente tinha que passar por algumas dificuldades para a gente até mesmo aprendermos, para quando surgisse outra dificuldade a gente saber como reagir. Porque quando a gente não sabe reagir, a gente já quer desistir. Então eu já vi assim o Hot King aberto com muitas pessoas, o negócio dando certo, vendendo muito. Só que eu também tinha uma preocupação quando chegasse a inauguração, se ia ter as pessoas, se as pessoas iam gostar ou não, se as pessoas iam ter iam aprovar os lanches, se iam ser gostosos ou não. E nessa hora também é importante fazer um estudo de tudo, uma pesquisa. E, por incrível que pareça, algumas pesquisas eu não fiz, porque eu só fui descobrir que eu tinha um concorrente assim, do lado da minha porta, quando a loja já estava funcionando uma semana. Então eu pensava, será que se antes eu tivesse visto que eu tinha um concorrente do lado, eu tinha montado naquele lugar? Aí eu falei, eu tinha que montar naquele lugar. Por quê? Porque eu acredito no meu produto. O meu produto é de boa qualidade, o meu produto é isso, o meu produto é aquilo, o meu produto é aquilo, o meu produto é aquilo. Então não importa, não existe concorrência. A concorrência só está naquilo que a gente tem medo. Por exemplo, se você determinar que aquela pessoa é seu concorrente, que ele é melhor do que você, ele vai ser melhor do que você. Você vai ficar tão focado no que ele está fazendo que você vai esquecer do que você tem que fazer para você ser melhor. Então no dia da inauguração, quando a loja já estava tudo montado, perfeito, exatamente como eu queria, como eu planejei, como eu vi nos meus pensamentos, foi assim uma emoção muito grande. Então no dia da inauguração, gente, a gente ficou louco, porque a fila era tão grande de gente querendo comer, que eu falava, meu Deus do céu, obrigado Senhor, obrigado, obrigado. Naquele momento, eu lembro perfeitamente. E olha que assim, não tinha processo ainda, porque era tudo novo. A gente foi adaptando tudo conforme o tempo foi passando. Por isso que às vezes as pessoas falam que durante os 2 primeiros anos é difícil é uma fase difícil da empresa. E realmente é uma fase difícil. Por quê? Porque você está conhecendo o seu mercado, você está conhecendo, você está tendo o contato com o cliente, você está vendo a aprovação do cliente. Você está vendo o que o cliente quer, você está vendo o que o seu vizinho está fazendo, você está vendo... Então tudo isso você tem que ficar ligado, por quê? Porque o mercado hoje, ele está ligado em inovação constantemente. Inovação, melhorias. Nunca caia na cilada que o que você montou já é sucesso. Porque o sucesso, a procura, a busca pelo sucesso é diariamente. E ela nunca acaba. Porque se um dia você perceber que o sucesso você já achou e que você não precisa mais achar, aí futuramente, meu amigo, esteja preparado para cair no poço, porque essa um dos maiores erros dos empreendedores. E quando eu percebo que tem cliente sumindo, eu falo, opa, já tenho que fazer alguma coisa com marketing. Então, bolamos um hot dog gigante que ajuda muito no marketing. E hoje, gente, eu digo uma coisa, a gente conseguiu em um ano, a empresa se pagou sozinha. Em um ano, a empresa esteve em várias mídias, SBT, Record, Rede TV, Jornal, Folha de São Paulo. Por quê? Porque a gente trazemos a inovação. O nosso produto é de qualidade e isso a gente nunca pode perder. E quando a gente achar que aquilo ali não já deu, a gente tem que procurar de alguma forma outra maneira para estar sempre no mercado. Então é isso, empreendedores. Nunca pense que o sucesso está alcançado. O sucesso, a busca é contínua, é todo dia. Então é o conselho que eu dou para vocês, buscarem, acreditarem no que vocês querem. Quando eu falava com os amigos que eu queria estar na televisão, dando reportagem dos meus produtos, todo mundo achava louco. Deixa o povo achar que você é louco. Deixa o povo achar que você é incapaz de fazer. Porque aí que está o segredo. Quando você não dá ouvido, você vai lá, consegue e faz. E aí as pessoas vão ver e vão falar, meu Deus, ele conseguiu. Não que elas precisem ver, mas elas acabam vendo que você, de alguma maneira, elas também podem conseguir. Nunca vá com sede ao pote. É tudo com calma. É tudo muito programado. Porque um erro, você pode colocar tudo abaixo. É só você nunca perder a qualidade, a inovação e acreditar sempre nas suas ideias. Tem algumas ideias que não vai dar certo,
mas você não pode baixar a cabeça, porque dura 10 ideias que você tem põe em prática, pode ser que 3 e 4 dê certo e 6 não dê. Então não acho que isso é o fracasso. Não, não é o fracasso. Você tentou, e é dessa maneira, tentando, que você vai descobrir realmente sucesso.